Imagina a ciência e a religião num ringue de boxe. O gongo soa, a multidão vai à loucura e, sabe, todo mundo espera ver sangue. É aquela batalha épica e definitiva do intelecto puro contra a fé cega, né? Exatamente. Mas em vez de trocarem socos, de repente, essas duas oponentes se olham, abaixam as luvas e percebem que são, na verdade, duas metades de um mesmo manual de instruções. Nossa, e para entender o universo inteiro, né? Pois é. Bem-vindos a mais uma imersão profunda. Hoje a nossa missão é explorar um conceito super audacioso que surgiu lá no século XIX, mergulhando no capítulo 1 de um clássico absoluto, o Evangelho segundo o Espiritismo. E é um texto fascinante. Com certeza. Vamos destrinchar como esses manuscritos mapeiam a evolução do pensamento humano e, propõem uma paz armada entre campos que até hoje vivem em pé de guerra. Mas antes de darmos o próximo passo, acho que vale uma ressalva bem importante para quem nos acompanha hoje. Ah, sim, fundamental. A nossa análise aqui é estritamente histórica, estrutural e filosófica. Então, assim, não estamos aqui para validar dogmas ou tomar partido sobre crenças. Nem fazer a teologia confessional, né? Exato. Nosso foco é puramente examinar a lógica argumentativa, a engenharia das ideias e os mecanismos que essa obra original propõe. É, acima de tudo, um exercício de história das ideias. O POC está montado. Então vamos desvendar isso, porque o contexto importa muito. Estamos falando de um texto publicado em 1864. O século XIX estava fervendo, né? Muito. De um lado, a Revolução Industrial a todo vapor, Charles Darwin publicando sobre evolução, a ciência descobrindo micróbios, eletricidade. O mundo físico sendo totalmente desvendado. E, do outro lado, as instituições religiosas tradicionais em pânico, sentindo que estavam perdendo o monopólio da verdade. É, o chão estava sumindo debaixo delas. E aí, no meio desse tiroteio todo, a obra chega e diz que a ciência e a religião são, e aqui eu cito, as duas alavancas da inteligência humana. Como assim? Alavancas? O fascinante aqui é justamente a precisão dessa metáfora mecânica. Porque pensa bem, uma alavanca serve para multiplicar a força e mover algo muito pesado. Que nesse caso seria o entendimento humano. Isso. O texto propõe uma divisão de tarefas muito elegante. A ciência tem o papel de revelar as leis do mundo material. Aquilo que a gente pode medir, testar, colocar no microscópio, né? Exatamente. Ou num telescópio. Já a religião revela as leis do mundo moral. É o campo da ética, do propósito, daqueles motivos invisíveis que guiam o nosso comportamento. E o argumento ganha uma força absurda quando o texto afirma que ambas têm, exatamente o mesmo princípio originário. É uma lógica quase matemática. Sim. Se o universo tem uma inteligência criadora primária, que o texto chama de Deus, então tanto as regras da física quanto as regras da ética vêm dessa mesma fonte. E se elas vêm da mesma fonte, não faz o menor sentido elas se contradizerem. Nenhuma. O Criador não ia escrever uma lei gravitacional que anulasse uma lei moral. Seria um contrassenso enorme. Mas vem cá, se as duas coisas são engrenagens da mesma máquina, por que a briga histórica? Por que esse ringue de boxe existiu por séculos e ainda existe hoje? Então, segundo a análise do manuscrito, o problema nunca esteve na essência da ciência ou na essência da religião. O defeito está no observador. Ah, a culpa é nossa, claro. Monumentais. A observação defeituosa e o excesso de exclusivismo. Que, em termos simples, é a arrogância intelectual. De ambos os lados. Quando a ciência veste uma armadura e declara que apenas o que é material e palpável existe, ela se torna exclusivista. E quando a religião tapa os ouvidos, ignora as descobertas sobre a idade da Terra e se apega àquele literalismo cego, ela também se torna exclusivista. Sabe, para quem está ouvindo, pensem nisso como tentar consertar um computador de última geração que deu tela azul. Nossa, essa analogia é ótima. A ciência é o nosso manual do hardware. Ela vai explicar com perfeição cirúrgica como o processador funciona, como a energia corre pela placa-mãe. Como disco rígido armazena os dados. Exato. E a religião, dentro dessa proposta, seria o manual do software, o sistema operacional, a inteligência abstrata que diz o que fazer com essa máquina. Sim, e se o computador trava,
Não adianta o técnico de hardware culpar a placa de vídeo se o problema é um vírus no sistema operacional. E vice-versa. O conhecimento pleno exige entender que essas duas frentes trabalham juntas o tempo todo. Essa analogia do hardware e do software é perfeita para entender a previsão que o texto faz, sabe? Ele argumenta que, eventualmente, os dois lados seriam forçados a colaborar. Tipo, sentar na mesma mesa? Isso. Ele prevê um tempo em que a religião deixaria de brigar com a física ou com a astronomia. Aceitando as leis orgânicas da matéria como fatos irrefutáveis. E na outra via, prevê que a ciência, ao esgotar as explicações puramente físicas para a consciência, deixaria de ser estritamente materialista. Não seria derrubado por um milagre místico, então? Não, não. Seria derrubado pela pura e simples força da lógica, ao esbarrar no elemento espiritual como uma lei natural. Caramba. É uma visão onde a fé é obrigada a sentar com a razão e prestar contas. Ninguém aceita mais aquele papo de é um mistério e ponto final. Fica insustentável, né? Mas isso levanta uma dúvida enorme. Se a ciência e a religião são essas ferramentas complementares, como a humanidade lidou com a parte do software ao longo da história? Aí a gente entra num terreno complicado. Porque olhando para trás, o nosso sistema operacional moral já teve umas versões bem bugadas. Muito bugadas. E é aqui que os manuscritos apresentam uma linha do tempo evolutiva fascinante. Eles tentam explicar o porquê de tantas fases estranhas, né? Exato. O texto não foge do problema histórico. Ele constrói uma trilogia da evolução moral. A ideia central é que o desenvolvimento ético da humanidade é um processo educativo longo. E gradual e, muitas vezes, doloroso. Muito doloroso. A primeira grande fase é protagonizada pela figura de Moisés. O texto diz que ele trouxe o germe, a semente inicial da moralidade, através dos 10 mandamentos. Mas tem um detalhe crucial aí. A obra descreve a humanidade daquela época como semi-selvagens. Sim, esse é o termo usado. E aqui a gente precisa pausar e entender como isso funcionava na prática. Porque para os nossos olhos modernos, muita coisa do Antigo Testamento parece bizarra. Violenta até. Muito. Sacrifícios, holocaustos, altares banhados a sangue, punições físicas extremas. Como isso pode ser chamado de início da moralidade? É fundamental entender a psicologia das populações primitivas que a obra descreve. Estávamos lidando com uma humanidade cujo cérebro estava totalmente voltado para a sobrevivência mais crua. Fome, sede, defesa contra predadores. E tribos rivais, né? O pensamento abstrato, filosófico, era praticamente inexistente na base da sociedade. Como ensinar o conceito de um poder superior ou de justiça para uma mente assim? Uma mente que só entende o mundo através dos sentidos físicos. Exatamente. O texto explica que as representações materiais, o fogo, o sacrifício visível, a imposição pelo medo do castigo imediato, eram os únicos idiomas que aquelas mentes conseguiam decodificar. Ou seja, era uma ponte cognitiva. Uma ponte necessária. Se as pessoas só respeitavam a força bruta, a ideia de divindade tinha que ser traduzida em algo que elas pudessem ver e temer. Não dava para reunir caçadores tentando sobreviver no deserto e dar uma palestra sobre altruísmo. Eles iam rir e, na sequência, seriam devorados. Pois é, era preciso uma regra binária. Faça isso e viva. Não faça e um raio cai na sua cabeça. Era uma pedagogia brutal, eu concordo, mas era adaptada ao nível cognitivo daquela turma. O que nos leva à segunda fase. Que é Jesus. Isso. Se Moisés impôs a lei pelo medo e pelas regras externas, o manuscrito descreve Jesus como iniciador de uma moral pura e sublime. A chave muda do comportamento externo para a intenção interior. O foco passa a ser a caridade, a empatia. E a criação de uma solidariedade comum. A ideia não era mais apenas não mate seu vizinho para não ser punido, mas sim ame seu vizinho. Era uma tentativa de elevar a vibração moral da Terra. E, fechando a trilogia, a terceira fase seria o Espiritismo. Descrito como a ferramenta para sistematizar tudo isso com razão. Sem alegorias, conectando finalmente a moralidade à lógica científica. Mas espera um segundo. Pode falar. O que tudo isso significa quando a gente olha de perto? Se a gente tem Moisés entregando regras duras, com base no medo, depois Jesus ensinando o amor incondicional, e depois uma fase de racionalização... Isso só muito conveniente. Sim, não sugere que a moralidade é relativa, que a gente vai inventando o que serve para a época.
Se existe uma verdade universal, por que o criador não mandou o pacote completo do software lá no início? Para todo mundo já nascer sabendo, né? Essa é talvez a objeção filosófica mais comum quando se esbarra nessa teoria de evolução em etapas. É a primeira coisa que vem à cabeça. E a resposta que a obra oferece é muito brilhante, porque ela foca na ideia de proporcionalidade e na fisiologia do aprendizado. Como assim? O texto argumenta que a verdade moral em si é absoluta, ela não muda. O que muda, o que é relativo, é a capacidade de assimilação do ser humano. Ah, entendi. Pensa numa analogia. As leis da astrofísica são as mesmas hoje e há 10 mil anos. Mas você não ensina cálculo orbital para uma criança que está aprendendo a tabuada. A verdade matemática não mudou. Mas o cérebro infantil não tem os alicerces neurológicos para processar o cálculo. Faz todo sentido. Então, entregar o conceito de amor incondicional para uma tribo que precisava de regras rígidas para não se exterminar seria inútil. Seria desastroso. A assimilação da verdade depende do recipiente. O recipiente precisava crescer, desenvolver empatia, criar civilizações mais complexas para só então entender conceitos morais mais refinados. É tipo uma atualização de software atrelada ao limite do processador. Perfeito. Só que essa expansão do recipiente não é indolor, sabe? Nunca é. Aumentar a capacidade de compreensão da humanidade causa rupturas gigantescas. E isso nos leva a um alerta impressionante contido no texto. Aquela mensagem de 1861. Isso, assinada por Fenelon. O mundo é descrito ali como abalado em seus fundamentos. E o argumento central dele é que a humanidade adquiriu um avanço material espetacular. Mas à custa da ordem moral. Exatamente. A ordem moral ficou para trás. E sabe a parte mais interessante disso? Qual? É notar como esse alerta lá de 1861 parece uma manchete de portal de notícias de hoje de manhã. Totalmente atual. Porque o que Fenelon está denunciando é o descompasso crônico do ser humano. É como entregar as chaves de um carro de Fórmula 1 com o tanque cheio nas mãos de uma criança de 5 anos. Nossa, é o retrato da nossa sociedade. Nós corremos loucamente no desenvolvimento do intelecto. Nós criamos motores a vapor naquela época e hoje dividimos o átomo, manipulamos genes. Treinamos inteligências artificiais. Sim, a nossa velocidade tecnológica é de 300 km por hora. Mas a nossa habilidade de direção moral, essa ainda está engatinhando. E a consequência disso é o que a mensagem chama de um progresso que redundou em proveito do espírito das trevas. E, retirando o peso místico dessa expressão, o que isso significa na prática? Significa que quando você tem alta tecnologia sem empatia, você não tem um paraíso. Você tem a mecanização do egoísmo. Ferramentas incríveis sendo usadas para exploração. Guerras mais eficientes. Desigualdade sistêmica. O intelecto caminhou a passos largos, mas o coração ficou para trás. O bem-estar material cresceu, mas gerou um vazio existencial. É a armadilha do celular moderno, né? Nós temos o conhecimento de toda a humanidade no bolso, mas usamos muitas vezes para espalhar ódio nas redes sociais. A tecnologia só potencializa o que já existe dentro da gente. Exato. Mas o texto não joga a toalha. Não é um manifesto do fim do mundo. Ele exige uma revolução moral. E aí vem aquela metáfora incrível que Fenelon usa. Sobre não fugir da responsabilidade dizendo que somos pequenos demais. Isso. Essa imagem é muito poderosa. É linda. Fenelon lembra que a formiga, incansável no seu microtrabalho, constrói impérios subterrâneos. Ele fala dos animálculos, dos corais microscópicos. Que no fundo do oceano constroem recifes imensos. Sim, que elevam ilhas e continentes inteiros. A mensagem aqui é sobre o acúmulo de pequenas ações. A revolução moral não é uma canetada de um governo. Nem um milagre que cai do céu, né? Não. É uma mudança de postura íntima. Cada pessoa é um grão de areia, e a estrutura só muda quando esses obreiros minúsculos alinham seu intelecto à empatia no cotidiano. É um chamado à ação incontestável. Ninguém está livre de botar a mão na massa. Mas, peraí. O que foi? Se a moral na compreensão humana estão sempre passando por esses abalos, se atualizando e se expandindo, o que acontece com os grandes gênios e pensadores do passado?
aqueles que juravam que as coisas eram de um jeito e, de repente, o universo se mostra infinitamente maior. Ah, isso nos leva a um dos pontos mais fascinantes da obra. O paradoxo de Santo Agostinho que, sério, para mim é de explodir a cabeça. É incrível. Se conectarmos isso ao panorama geral das atualizações de software, a situação de Santo Agostinho ilustra perfeitamente a tese do manuscrito. Conta mais sobre isso. Mais adiante no capítulo, existe uma mensagem creditada a um espírito chamado Erasto, apontando que o próprio Agostinho é agora um dos grandes divulgadores dessa nova era do pensamento. Sério? O Santo Agostinho. Sim, o texto faz um paralelo com a conversão drástica de Saulo de Tarso, que perseguia cristãos até ter uma visão e se tornar o apóstolo Paulo. E relata que Agostinho, em vida, já tinha intuições disso. De que o conhecimento ia continuar. Exato, ele inclusive chegou a prever nas suas confissões que sua mãe, Santa Mônica, viria aconselhá-lo do além. Não, peraí, vamos devagar aqui, porque isso gera um atrito gigante. Santo Agostinho não é qualquer um na fila do pão. Definitivamente não. Ele é um dos arquitetos teológicos mais importantes do mundo ocidental. Ele ajudou a engessar dogmas, a formatar o que a Igreja ensina há mais de 1500 anos. Ele foi um pilar. E o manuscrito quer nos convencer de que ele volta desencarnado para apoiar uma visão filosófica que sacode os próprios dogmas que ele criou. Isso cheira a conflito de interesses profundo, não acha? Parece conveniente demais dizer, olha, até Agostinho concorda com a gente. Exato. E eu te digo, essa objeção é o coração crítico da questão. Mas o manuscrito não foge dela, ele antecipa. A nota que finaliza essa reflexão levanta exatamente essa pergunta. Agostinho viria para demolir o que ele mesmo edificou? E qual é a resposta? A resposta dada expõe um mecanismo psicológico do que seria a vida após a morte nessa filosofia. A lógica é, quando uma mente brilhante perde as limitações do corpo físico... E do cérebro condicionado à sua época cultural. Isso, ela ganha acesso a novos dados, ganha uma nova luz, como diz o texto. Certo, mas ele simplesmente rasga tudo o que disse. O ego de um gênio aceita isso fácil assim? Porque, convenhamos, nós humanos somos muito apegados às nossas teorias. Com certeza. Mas o argumento é que o ego morre com a ignorância. O texto exemplifica muito bem isso, mostrando que Agostinho abandonou sim conceitos bizarros que ele defendia na Terra. Que tipo de conceito? Por exemplo, ele acreditava fanaticamente na existência física de demônios literais, os íncubos e súcubos. Nossa. E ele defendia, amparado na visão de mundo da época, que a Terra não tinha antípodas. Ou seja, ele rejeitava a ideia de que o planeta era redondo e que existiam polos e pessoas do outro lado do mundo? Exatamente, porque isso não batia com a leitura literal dos textos sagrados. Ah, então imagina o choque de realidade. Cai a ficha. O cara morre, se liberta do corpo, olha para trás e vê que a Terra é uma esfera girando no espaço sideral. E aí? Ele vai continuar defendendo que a Terra é plana só por teimosia acadêmica? Só porque escreveu isso num pergaminho lá no ano 390? Seria o cúmulo da irracionalidade. Exatamente isso. A evolução exige humildade. O texto defende que mudar de opinião diante de novos fatos irrevogáveis da natureza não o faz menos cristão. Claro que não. Nem diminui o valor das virtudes morais dele. Pelo contrário, mostra que o apego dele não é ao seu próprio nome na lombada do livro, mas à verdade. Ao que realmente importa. Sim, ao enxergar com que o texto chama de olhos do espírito, desimpedido dos preconceitos medievais, ele pode pegar os mesmos textos antigos que lia e aplicar uma camada de interpretação muito mais profunda. Amparada na realidade cósmica real, e não na física precária do século IV. É a atualização perfeita. E sabe de uma coisa? Isso exige uma honestidade intelectual absurda. É o desapego supremo da própria vaidade. E faz a ponte perfeita com a metáfora do começo do nosso papo. Do hardware e software. Sim, Agostinho percebeu que precisava atualizar as duas partes do manual. Não dava para manter um código moral elevado, preso a uma biologia e a uma astronomia ultrapassadas. Fica impossível sustentar. Para a gente tentar fechar e amarrar tudo que vimos hoje,
Como você sintetizaria o peso prático de tudo isso para quem está ouvindo agora? Olha, eu fico impressionada com a atualidade. A grande sacada dessa obra, o seu valor real para nós, hoje, é que ela não é um mero catálogo de curiosidades sobre a vida após a morte. Nem um pouco. É um manifesto sociológico e ético de uma urgência assustadora. A mensagem principal exige o casamento entre o avanço intelectual e a responsabilidade moral. E destrói a ideia de que a jornada humana deve ser isolada ou engessada. Perfeito. Nos prova que a inteligência puramente técnica, sem a bússola da empatia, é uma máquina de autodestruição. E mais, reforça que a busca pelo conhecimento é contínua e que o exclusivismo é o atestado de óbito do progresso. Em resumo, um mapa para não batermos a Ferrari contra o muro. Uma ótima definição. E para encerrarmos a imersão de hoje, quero deixar uma pulga gigante atrás da orelha de cada um que nos escuta. Pensemos no seguinte: se o texto sugere que mentes arquitetônicas do calibre de Santo Agostinho tiveram que arquivar algumas convicções... Diante da realidade ampliada do universo, né? Isso, eles tiveram que tratar aquelas certezas inabaláveis como meras observações defeituosas do seu tempo histórico. É uma constatação dura. Muito. Então, quais são as nossas certezas inquebráveis hoje? É uma reflexão muito provocante. Não é? Quais dogmas científicos, quais certezas ideológicas e políticas que nós defendemos hoje, com unhas, dentes e agressividade na internet, parecerão, sei lá, daqui a 200 anos, apenas a miopia de uma civilização humana que ainda engatinhava? É, de dar um nó na cabeça. Que certezas atuais nós precisaremos atualizar na próxima versão do nosso software? Fica aqui o nosso convite permanente à humildade intelectual. É um melhor caminho. Sejamos os leitores curiosos e atentos das duas partes do nosso grande manual de instruções. Cuidemos da clareza do nosso intelecto, sem jamais deixar atrofiar a precisão da nossa empatia. Um grande abraço a quem acompanhou essa nossa reflexão de hoje. Muito obrigada pela companhia de todos. Continuem questionando o mundo, continuem abertos a reaprender sempre e até a próxima.